A gente tem falado aqui sobre certeza e confiança em Deus, mesmo diante das maiores crises. E a gente está vivendo um tempo, não é novidade para ninguém, você sabe disso, há de concordar comigo, que a gente tem vivido um tempo de crise, tempo de pandemia, um tempo onde as coisas ainda não voltaram à normalidade, o nosso dia a dia ainda está meio que, né? Se você trabalha as coisas lá na sua área profissional, com certeza não estão normais. Se você tem filhos na escola, estou vendo aqui uma família com as crianças, a gente não chegou a essa normalidade ainda, estão em aulas online, a gente está se adaptando a esse novo momento e, graças a Deus, se levantando, saindo aí do olho do furacão. Mas a verdade é que a gente vive, enquanto estivermos nesse mundo, enquanto pertencermos a esse ambiente, né, a gente vai viver situações que às vezes vão nos desafiar. Vamos viver situações que às vezes vão chegar para a gente e falar assim, caramba, mas nos confrontam, né? A Bíblia diz isso e você está vivendo aquilo. Isso não é novidade para ninguém. A Bíblia diz, Jesus chega a dizer para a gente que no mundo nós teríamos aflições, passaríamos por momentos de turbulências. No entanto, Jesus ele deixa para a gente claro uma coisa, né? Tenham bom ânimo, né? Continuem animados, perseverem na palavra, tenham fé, porque da mesma forma que eu venci o mundo, vocês também vencerão. E a gente tem falado nesses dias, nas quintas-feiras, sobre essa questão da gente estar confiantes em Deus. Estar certos de que Deus é fiel, certos de que Deus é conosco, certos de que a gente não está só nessa batalha. Existe uma batalha, existe, mas nós estamos com o nosso Deus conosco, Ele vai à frente, Ele é quem nos dá a vitória. Você crê nisso, diga amém. Você faz um sinal assim para saber que você crê. Isso, amém. A gente precisa ter essa coisa, essa convicção no nosso coração. E, na verdade, a gente já está na nossa a gente está falando sobre o quarto ponto, hoje a gente inicia o quarto ponto. Pastor Maurício, ele abriu essa série, ele falou na quinta-feira, né, há 3 quintas-feiras atrás, ele falou aqui da necessidade do justo viver pela fé. Foi aqui o tema, o ponto, o tópico abordado pelo pastor Maurício, e a gente viu aqui, nós sabemos que a palavra de Deus traz essa expressão com muita força para a gente. A gente vai ver essa expressão que o justo viverá, o meu justo viverá pela fé. A gente vê em Abacuque, a gente vê em Romanos, a gente vê em Gálatas, a gente vê em Hebreus. Uma crescente, né? A gente vê uma vez lá no Antigo Testamento, 3 vezes no Novo Testamento, talvez apontando para a gente aí que em tempos de nova aliança, onde nós não exercemos, né, uma obediência e aquela coisa de você obedecer ali, né, a gente é movido por fé. A gente faz porque acredita, a gente faz porque a Bíblia fala, nós cremos naquilo, a gente exerce a nossa fé. Então, a gente viu falar um pouquinho sobre isso. Só entra no descanso quem vive em fé. Não há possibilidade de você entrar no descanso se você não viver por fé. A gente está no meio da crise, estamos no meio da luta. Se a gente não confia, se a gente não tem fé, a gente não tem paz. Não é verdade ou não é? Então a gente falou um pouquinho sobre isso. Depois, na outra semana, segundo ponto, o pastor Bené falou um pouquinho com a gente aqui, trouxe para a gente o ensinamento de que os problemas, a fonte dos problemas, na verdade, não é o céu, não é Deus, Deus não é o autor de todas essas mazelas que tem acometido a humanidade. Nós vimos que a fonte do problema, a fonte das dificuldades é Satanás. E Jesus traz isso para a gente. A fonte de toda destruição é Satanás. Jesus é muito claro quando ele diz para a gente que o ladrão vem para roubar, falando do inimigo, né? Matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, Satanás é o grande causador de toda essa pandemia, por exemplo, que a gente está vivendo. A doença não nasceu no coração de Deus, a doença não provém de Deus, muito pelo contrário, o que vem de Deus é saúde. Depois, o pastor Ivan está ali sentado aqui à minha direita. Semana passada ele falou sobre mais um ponto, né, de nós nos mantermos firmes nas promessas de Deus. E nós aprendemos na semana passada que as promessas de Deus são a base, o alicerce para a nossa fé.
Quando nós exercemos fé em cima da palavra das promessas, nós temos uma certeza de que aquilo se cumprirá em nossas vidas, porque a própria palavra de Deus diz que para cada uma das promessas nós temos o sim e o amém. Eu quero dizer para você, relembrar para você, que para cada uma das promessas que Deus fez a seu respeito, a meu respeito, nós temos o sim e o amém. Quantos estão comigo? Podem dizer amém isso aí? É isso aí, recebe isso aí. Deus tem promessas para você em todas as áreas da sua vida. E a gente precisa estar com essa expectativa para agarrar isso aí em fé, né? Então, o pastor Ivan estava falando que a nossa postura deve ser a postura de um garimpeiro. E eu não sei se você sabe ali mais ou menos o trabalho do garimpeiro. Ele vai para o local onde tem ali para a mina e fica tentando. O cara tem ouro aqui, ele vai tentar, ele fica buscando, fica procurando. E assim também você é motivado, deve procurar na palavra de Deus promessas que te trazem, ou seja, respaldo àquilo que você necessita. Vou te dar um exemplo. Você está vivendo um momento de enfermidade. E aí você vai na palavra de Deus, você vai lá e você começa a ver o ministério de Jesus, ele curando pessoas. Você vê em Isaías que ele levou sobre si as nossas enfermidades, que nós somos curados nele. Você começa a se encher dessa palavra de Deus e você começa a exercer fé em cima. Então a gente precisa procurar na área familiar, na área profissional, na área de prosperidade, enfim, todas as áreas. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre uma questão talvez um pouco menos prática, mas tão importante quanto as outras. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a questão do pecado. Como lidar com a questão do pecado. E muitas pessoas vão atribuir, a gente vai ver isso na palavra daqui a pouco, o momento de crise, o momento de luta, o momento de maldição, sei lá, o nome que você quiser dar, a questão do pecado, como uma consequência do pecado. E eu queria desfazer um pouco desse conceito contigo. Se você me ouve pela internet, esse é um conceito que não é um conceito, não é uma verdade, tá? Não é uma verdade absoluta, e a gente vai tratar um pouquinho essa questão, em especial para a gente, para nós que somos gente da nova aliança. João, escrevendo em sua primeira carta, capítulo 1, verso de número 7, ele vai dizer assim para a gente, o apóstolo João: se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João traz para a gente. O Novo Testamento, ele fala muito de perdão dos pecados. Jesus, ele se posiciona perdoando o pecado de muitas pessoas. Essa não é nenhuma novidade. Mas quando Jesus consuma a sua obra redentora, quando Jesus, ele concretiza a sua missão, que foi nos resgatar desse império lá das trevas e nos trazer para o reino do seu amor, da sua luz, ele efetivamente aniquila e traz perdão a todos os nossos pecados. E quando João fala para a gente, olha, se nós andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, nós fazemos parte do mesmo reino, nós fazemos parte da mesma família, nós fazemos parte de um ambiente onde é governado pelo Espírito de Deus. Mas João, ele traz para a gente aqui, né, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Andar na luz, a gente pode entender também como andar na palavra de Deus. Né? A luz, o salmista vai dizer para a gente, luz para o meu caminho é a tua palavra. Andar na luz é andar na palavra, é andar segundo a palavra, é viver segundo a palavra, é ser um observador da palavra, é ser um praticante da palavra, é deixar, andar na luz é você deixar que os princípios da palavra de Deus governem a sua vida. Andar na luz é você fazer a opção, olha, a circunstância me diz isso, mas a palavra me diz aquilo, então eu ando conforme a palavra, eu escolho, eu dou preferência, eu dou prioridade àquilo que a palavra de Deus
diz sobre nós. E essa é uma verdade que se aplica, em especial para a gente que somos da nova aliança. Nós precisamos entender, quando o assunto é pecado, né, é muito simples a gente entender que o justo viverá pela fé. Nós temos que exercer fé. É muito simples a gente entender que a gente precisa procurar as promessas de Deus na palavra e andar conforme as promessas, porque nós temos o sim e o amém. Mas quando o assunto é pecado, parece que é um assunto mais complicado, mais difícil. Na verdade, é um assunto simples, um assunto fácil, um assunto consumado, um assunto resolvido, mas que às vezes a religiosidade traz um manto de mistério, né? Você tem um assunto assim que, quando as pessoas falam de pecado, de perdão dos pecados, e às vezes nós, pessoas da nova aliança, eu não digo você que está aqui na nova, semana por semana, ouvindo aqui uma palavra de vida desse púlpito, mas grande parte daqueles que se dizem conectados a Jesus, cristãos, ainda vivem debaixo de um peso da antiga aliança, quando o assunto é pecado. O problema de muitas pessoas é que elas olham, às vezes, para a situação de crise e atribuem isso a um pecado, olhando para aquela situação com os olhos da antiga aliança. Na antiga aliança, perceba, o pecado era uma espécie de gatilho, onde você acionava uma maldição sobre a sua vida. Na antiga aliança era assim, a lei preconizava isso dessa maneira. Se você não cumprisse a lei, e você tinha sobre a tua vida ali uma lista de maldições que iriam te afligir de alguma forma. Mas isso é uma visão meramente da antiga aliança. Essa é uma visão ultrapassada. Eu queria nessa noite te tentar fazer entender que isso não se aplica na sua vida. Você está comigo? Diga amém. A gente vai, você está comigo, diga amém. A gente é gente da nova aliança, não é isso aí? Então você precisa estar comigo nesse raciocínio. Daí a gente começa a entender, por exemplo, se você vai na história de Jó, se você pega a Bíblia tem um livro que é o livro de Jó, fica antes ali do livro de Salmos, e quando você vai no livro de Jó, você encontra uma das situações mais dramáticas que a gente vê ali de um cara vivendo, de um homem que a Bíblia diz que era íntegro, temente a Deus, e um cara que, assim, Deus elogia aquele indivíduo, né, que era um cara íntegro, e de repente a vida do cara vira de cabeça para baixo. Ele começa a ter problemas, perder isso, perder aquilo, perder as suas posses, perder filhos, perder família, começa agora a perder saúde. E para complicar a situação daquele homem, né, ele estava numa situação já bem ruim, ele recebe 3 amigos, que a princípio vêm, cara, o nosso amigo Jó está passando por um problema, vamos lá dar uma força, né, vamos lá chegar lá para dar uma moral para ele. E esses caras começam a chegar, e como havia essa mentalidade, essa era uma mentalidade da antiga aliança, ou seja, você de alguma forma está passando por uma crise em função de um pecado que você cometeu. Não há possibilidade de você passar por um momento mal, por um dia mal, se você não tiver feito nada, se você não tiver culpa no cartório. E a gente vê que hoje essa mentalidade ainda perdura, embora seja uma mentalidade que já ficou para trás e que a gente precisa largar isso aí. De repente você está me ouvindo pela internet, você está achando essa fala diferente do que você ouviu, mas eu quero dizer para você que a gente está na nova aliança. E tudo isso que a gente está falando de Jó, ele pertenceu à antiga aliança. E esse é o modelo da antiga aliança que você não precisa viver debaixo dele. A igreja pode dizer amém isso aí? Veja bem, Jó capítulo 22, isso aqui são as sugestões feitas pelos amigos de Jó, né? Um cara chega para Jó, um de seus amigos, Jó, porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? É por isso que você está passando por isso. Você vê em outro capítulo, Jó capítulo 8, versos 4 e 5, já agora relacionado aos filhos de Jó,
Né? Aí o comentarista, a pessoa, o observador que vai acusar o acusador, ele vai dizer o seguinte: perverteria Deus o direito à justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder das suas transgressões, ou da sua transgressão. Então essa era a percepção. Se eu estou com um problema, se eu passo por uma crise, é porque eu pequei e uma maldição está sobre a minha vida. Isso é tão verdade que quando você vê Jesus em seu ministério, se você pega Mateus, capítulo de número 9, você vê Jesus curando um paralítico. E aí Jesus chega, leva um paralítico a Jesus, e Jesus olha para aquele homem, e primeira coisa que Jesus fala, Jesus sabia que aquele homem precisava ser curado. Aquele homem necessariamente precisava de uma cura, ele era um paralítico. E aí Jesus olha para aquele homem e fala o seguinte: estão perdoados os seus pecados. E aí os escribas, os religiosos, né, começaram a... Quem é esse cara que fala? Quem é esse que perdoa os pecados das pessoas? Ele está blasfemando, ele está, né, falando. E aí Jesus, percebendo, sabendo que eles estavam comentando sobre isso, Jesus fala o seguinte: olha, o que seria mais fácil para vocês? Eu dizer, estão perdoados os seus pecados, ou levanta-te e anda. E Jesus agora, olha, então levanta-te e anda. E aquele homem foi curado ali. Mas a primeira reação de Jesus foi justamente em dizer, estão perdoados os seus pecados. João capítulo 9 vai trazer uma outra história, dessa vez um cego de nascença. E os discípulos de Jesus começaram a questionar Jesus e perguntar o seguinte: Jesus, nesse caso que esse homem é um cego de nascença, quem pecou? Se foi ele, foram os seus pais, né? ou os avós? Porque havia essa cultura na antiga aliança. Ou seja, de você poder lá na frente ser acometido pelo pecado de alguém que foi, né, você de uma geração depois. E Jesus, quando chega, ele joga tudo isso abaixo. Jesus muda tudo. Jesus muda completamente essa percepção humana de que o pecado agora tem o poder agora está na mão de Jesus. Você diz amém? O pecado hoje é meramente vencido, é algo que Jesus já venceu, já aniquilou, já tirou da minha e da sua vida. Portanto, você não precisa andar debaixo de condenação, você é plenamente perdoado nele. Você pode dizer amém? A Bíblia traz isso para a gente, por isso que João vai falar para a gente: olha, se nós andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se eu estou em Cristo, se eu estou em Jesus, automaticamente os meus pecados foram removidos. A sua velha natureza foi arrancada de você, e Deus colocou sobre você, em você, do seu próprio espírito. Você tem agora a natureza de Deus. Quantos estão comigo? Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14, vai dizer para a gente assim: olha aqui que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Colossenses, falando também dessa questão de perdão de pecados. Ele vai dizer para a gente o seguinte: ele, falando de Cristo, nos libertou, algumas traduções e versões, nos resgatou, nos separou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção e a remissão de pecados. Quando João fala, olha, se nós andarmos na luz, como ele na luz está, João está falando de um reino de luz. João está falando de um ambiente onde a presença de Deus, o Espírito Santo, governa, um ambiente em que não há espaço para pecado, não há poder para o pecado. O pecado, um dia que nos afligiu, graças a Deus, em Cristo Jesus, já não nos aflige mais, e Deus olha para a gente como santos e justos. Você concorda comigo? Diga amém. Jesus, eu não sei se eu estou ouvindo mal, você concorda comigo? Diga amém. Amém, gente, vamos participar. Eu quero que a gente está falando a palavra de Deus aqui. Hebreus vai falar assim para a gente, capítulo 9, verso 26. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, Cristo se manifestou de uma vez por todas para
aniquilar. Repita comigo, aniquilar. Pelo sacrifício de si mesmo o pecado. O que Jesus fez com o pecado? O que Jesus fez com a natureza pecaminosa? O erro, o problema não é o erro de você errar eventualmente, esse não é o problema. Quando a gente fala de pecado, a gente fala de natureza pecaminosa. Cristo aniquilou, Cristo removeu, sem deixar vestígios. Não existe ali, ainda tem um pouquinho daquele pecadinho. Não, Cristo tirou, independente do que você foi, do que você fez no passado. Cristo te perdoou, Cristo te fez novo, você é nova criatura em Cristo Jesus, e o pecado não tem poder sobre a sua vida, e o pecado não tem a capacidade de trazer sobre você condenação, opressão, não tem a capacidade porque você já vive fora disso. Você em Cristo é plenamente perdoado. Você diz amém? Você pode repetir comigo, diga assim, eu sou plenamente perdoado em Cristo Jesus. Por isso João vai falar mais uma vez para a gente, eu vou repetir de novo, se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando a gente olha esse verbo nos purifica, esse verbo purificar, ele está num tempo verbal que a gente vai chamar de presente contínuo. Da mesma forma, quando Paulo fala enchei-vos do Espírito, Paulo vai falar num tempo contínuo, ou seja, eu preciso me encher, e me encher, e me encher, e me encher, e não parar e continuar me enchendo, e me enchendo. Da mesma forma, aplicação desse verbo purificar, nós estamos na luz, nós estamos sendo purificados pelo Senhor a cada momento. Eu não fui purificado e depois agora estou mais impuro, não. Eu sou purificado sempre porque eu estou no reino da luz, e agora com essa nova natureza Deus tem me abençoado e o pecado não tem mais autoridade sobre mim. Você concorda comigo? Diga amém. Agora, quando a gente fala de pecado, eu preciso que você entenda que eu estou falando com você algumas coisas que você fala, pô, pastor, mas aí está muito mole, né? Não existe mais pecado. Na verdade, a natureza pecaminosa, ela não tem mais poder sobre a sua vida. Isso já foi consumado e aniquilado por Cristo. Mas quando a gente fala de pecado, de erro, eu quero trazer para você duas verdades ou duas atitudes que a gente tem, às vezes, duas percepções erradas que a gente tem em relação ao pecado. E a primeira delas é superestimar o pecado, que é justamente aquela pessoa que olha para o pecado e fala assim, Jesus, haja luz, aleluia. Estão me vendo, pelo menos, me ouvindo? A pessoa que superestima o pecado, ela vai dizer para a gente assim, meu Deus, eu pequei, e tudo que acontece na minha vida foi por causa disso, foi por causa daquilo, e eu fiz de errado, e tanto tempo atrás, tantos anos atrás. Não superestime o pecado, superestime a Jesus. Creia que a obra redentora de Cristo é muito maior do que o pecado. Creia que a vida que Jesus te deu é muito maior, vai muito além daquilo que o pecado te roubou. Jesus veio para que você tivesse perdão pleno. Então, na verdade, não deixe que seus erros do passado possam, de alguma forma, trazer acusação na sua vida hoje. Paulo vai falar para a gente assim, quem tentará acusação contra os eleitos do Senhor? Quantos são eleitos do Senhor aqui? É isso aí, você é um filho de Deus, nós somos, eu também sou. É Deus quem nos justifica, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós éramos condenados pelo pecado, a nossa condição de pecador, e Cristo já nos resgatou. Nós já andamos, como João fala, né? Nós estamos com Ele num reino da luz. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Hebreus vai falar assim para a gente, falando aqui dessa questão de pecados anteriores. Hebreus capítulo 8, verso 12, vai dizer o seguinte, pois para com as suas iniquidades eu usarei de misericórdia, para com seus erros, para com seus pecados.
né? E de seus pecados, o quê? Jamais me lembrarei. É a palavra de Deus. Não é o pastor A, o pastor B, não é o pastor da Nova que está dizendo isso, é a palavra de Deus que diz isso. Deus fala para a gente, olha, eu não posso ficar recordando dos seus pecados, eu mesmo já os perdoei, eu mesmo já removi de você. Então, não se permita, não superestime o pecado, de modo que esse pecado te condene, te traga condenação, venha te oprimir. Não faça isso. Mas, por outro lado, entenda que você já é perdoado, já foi justificado pelo Senhor. Mas, por outro lado, entenda também, não subestime o pecado. Paulo, ele é muito prático para falar sobre pecados. Nós, embora não tenhamos a natureza pecaminosa, quando Deus olha para a gente, Ele não vê isso em nós, Ele vê em nós o Espírito Santo, Ele vê um homem justificado, Ele vê um homem santo, uma mulher separada para Ele. Embora Ele tenha toda essa percepção, que é uma percepção de nova aliança, que é uma percepção espiritual, a gente entende, a gente percebe que a gente também não pode nem superestimar o pecado, ou seja, o pecado me deixou na crise, mas também não posso deixar de falar do ato em si, do erro, do ato pecaminoso. Então, a gente precisa entender, ter essas duas vertentes. Ao mesmo tempo que eu não posso trazer condenação para a minha vida, achando que toda crise, todo momento de dificuldade é um problema que o pecado trouxe para mim, isso é um engano. Da mesma maneira, eu não posso assumir uma postura dizendo o seguinte, eu não estou nem aí para o pecado, eu posso fazer o que eu quiser, o que me der na telha, e não é bem assim. Paulo, ele, em todas as suas cartas, ele é um cara muito prático. Ele doutrina, ele ensina, e ele, ao final das suas cartas, ele fala de uma mudança de postura, ele fala de uma mudança de modo de agir, uma mudança de mentalidade. Ele falou o seguinte, aquele que roubava não roube mais, aquele que adulterava não faça mais isso. Ele vai mudar, ele vai chamar a atenção da gente. E algumas pessoas, no entanto, não entendem, acham que porque estão debaixo da graça, está tudo resolvido. Porque estão debaixo da graça, eu posso agora fazer o que me der na telha. E a palavra não diz isso para a gente. Pessoas que estão aliançadas com Cristo, e pessoas, às vezes, não, eu já sou perdoado e tal, e vivem, às vezes, em práticas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Coisas que, sabidamente, a gente sabe que Deus não quer que a gente faça. O apóstolo Paulo, escrevendo a igreja de Coríntios, ele vai fazer um questionamento. Ele fala, vocês não sabem que vocês são templos do Espírito Santo? Vocês são santuários de Deus? Caramba, vocês não perceberam isso ainda? Não há condenação sobre vocês, mas também, por outro lado, a graça não é licenciosidade para você fazer as coisas que você sabe que estão erradas. E às vezes a gente acaba não se apercebendo dessas verdades e a gente acaba entrando por uma outra vertente, que é a vertente do cara que, não, olha, independente do que eu fizer, né, está tudo resolvido e tal. Não, Jesus não te chamou para isso. Jesus te chamou para que você seja a expressão do caráter dele, para que você possa produzir o fruto do Espírito, para que você possa fazer diferença onde você chegar, para que você seja o sal da terra, para que você seja a luz do mundo. Jesus chamou você para transformar a tua vida e para que, através da sua vida, outras pessoas sejam impactadas com a transformação que Deus fez na tua vida. Isso a gente só consegue, a gente só vive quando a gente entende, cara, que eu preciso abrir mão de mágoas, de ressentimentos, de iras, de inveja, de arrogância. Você sabe aquela pessoa que, de repente, você vai falar e a pessoa tem uma arrogância assim que você fala, caramba, é esse Jesus que esse cara está pregando, né? Pessoas que receberam o perdão, no entanto, não têm a sensibilidade de perdoar outras pessoas. Não, eu recebi o perdão de Deus, a graça de Deus me atingiu, eu sou plenamente perdoado, mas na hora de perdoar alguém da família, perdoar um amigo por algo que aconteceu, pessoas não conseguem fazer isso.
Pessoas que resistem ao Espírito Santo. O Espírito Santo fala com a pessoa, cara, não vai por aí não. As pessoas, não, eu vou, e resistem. Sabe do que eu estou falando, né? A gente, às vezes, passa por situações, e essas situações acabam trazendo para a gente consequências adversas. Porque, muitas vezes, isso são fontes de problemas, são fontes de doenças, são fontes de situações de crise. Então, se o pecado, eu preciso entender isso, porque se o pecado não tem a capacidade de me trazer acusação, condenação, porque você já é perdoado por Deus, não pesa sobre você, mas o peso daquilo que você fez, da tua antiga natureza, não pesa mais sobre você. Por outro lado, a gente precisa entender que o ato errado, não a natureza pecaminosa, que a gente não está falando disso, mas quando eu ajo de forma equivocada, fora daquilo que a Bíblia diz, eu posso ter consequências. O erro tem consequências. Às vezes, consequências que você leva para a vida toda. E a gente precisa entender isso. A gente precisa ter essa maturidade. Nós precisamos entender que nós estamos mortos para o pecado. Essa é a nossa percepção, é a percepção da nova aliança. Nós estamos mortos para o pecado, porque a natureza pecaminosa não habita em nós. Você crê nisso? Diga amém. Mas também nós estamos mortos para o pecado, porque nós não compactuamos com o pecado e nós queremos ser dirigidos pelo Espírito Santo, segundo a palavra de Deus diz. Você concorda comigo? Diga amém. Paulo vai dizer para a gente o seguinte, olha, que diremos então? Nós estamos na graça, nós estamos em um novo momento, nós estamos em uma nova aliança. A gente continua no pecado. E ele mesmo responde, né? De modo nenhum. Como viveremos no pecado se nós para ele morremos? Eu quero lembrar essas verdades para você. Não há peso de pecado sobre a sua vida. Você recebe isso aí? Isso já foi removido por Cristo. Isso já foi levado por Cristo. Isso já foi retirado por Cristo. Assim também, Paulo, Romanos capítulo 6, verso 11, assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E ele acaba, em outro versículo, no verso 14, ele vai dizer o seguinte, Romanos 6 ainda, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, sim debaixo da graça. Você pode dizer isso comigo? Diga assim, eu não estou debaixo da lei, mas estou debaixo da graça. Eu não vivo debaixo da lei, mas vivo debaixo da graça. O pecado, repita comigo, não tem peso de condenação sobre mim, mas da mesma forma, diga comigo, faça essa confissão, eu não permitirei que os erros me levem a desagradar aquilo que Deus quer. Eu quero trazer para você essa reflexão. A crise, ela pode ser trazida por erros que nós cometemos. Pode sim. Se você vê um empresário corrupto, uma coisa que é muito comum nos dias de hoje, você toda hora ouve uma notícia dessa, né? Se você vê um empresário corrupto indo para a cadeia, você sabe que ele infringiu, ele cometeu um erro, ele quebrou uma regra, ele descumpriu a lei e ele foi preso por uma consequência. E não é o seu caso, eu sei disso, mas às vezes nós, como filhos de Deus, que conhecemos a palavra, às vezes a gente sai daquilo que o Espírito Santo tem para a gente, sai daquilo que a palavra de Deus tem para a gente como regra de conduta. Às vezes a gente prefere a mentira à verdade. Às vezes a gente prefere a intriga do que a paz. A gente às vezes prefere a briga do que o perdão. Eu queria trazer para você essa reflexão nessa noite, pedindo a Deus que a gente saia daqui mais amadurecidos,
pedindo a Deus que nós possamos crescer nele, nesse entendimento, que o pecado não tem poder sobre nós, mas por outro lado, eu preciso tratar pecado como pecado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Olhar para o pecado e falar, isso aqui não me pertence, isso não é para mim, porque a Bíblia diz que eu morri para isso. Essas práticas não são as práticas que eu devo estar conectados, porque não é isso que Deus tem para mim. Que Deus abençoe sua vida, que Deus possa te trazer entendimento, que Deus possa te trazer graça, que Deus possa te trazer maturidade para entender que sobre a tua vida não há maldição, sobre a tua vida não há nada que venha de geração em geração se perdurando para te fazer mal. Cristo quebrou isso. Cristo levou sobre si as nossas dores, Cristo levou sobre si as nossas maldições, Cristo veio e te trouxe perdão. Mas parece que essa é uma palavra que leva a gente também para um questionamento prático, né? Cara, Ele me perdoou, Ele removeu de mim a natureza pecaminosa, mas e aí? Onde é que está a minha parte nisso? Eu não estou querendo trazer isso como obras para você, não. Isso é uma consequência na vida de nós, na vida daqueles que vivem debaixo da vida da nova aliança. Quando a gente está conectado com Jesus, naturalmente, a gente começa a mudar. A gente começa a ser diferente. Não que a gente faça força para isso, não. A gente vai mudando. O Espírito Santo vai moldando a gente, vai conformando a gente. A palavra vai, moldando a gente à imagem de Jesus. Eu quero dizer para você, nessa noite, que hoje é tempo de você se abrir a isso, a essa mudança, a essa perspectiva de que você pode melhorar nele, de que você pode se aperfeiçoar nele, de que você pode amadurecer nele, e que a tua vida certamente será melhor. No mundo, nós teremos aflições. No mundo, as crises vão aparecer. Mas nós temos a certeza e a confiança nele, que mesmo em meio às crises, nós estamos guardados, nós estamos seguros, nós somos filhos, somos abençoados, somos mais que vencedores, que Ele está conosco, de que nós não estamos sozinhos. Que Deus abençoe sua vida nessa noite, que Deus te abençoe, você que nos assiste pela internet, seja abençoado por Deus e deixa o Espírito Santo falar contigo.